Eu tenho visto, reparado a situação política do Brasil e principalmente agora que o Brasil entrou numa situação sem precedentes, e isto vai gerar muito certo que um êxodo de brasileiros para o exterior. Aqui nos Estados Unidos tem chegado muitas pessoas, muitos jovens, as comunidades têm aumentado. E isto sempre aconteceu naturalmente, mas tudo indica que agora muito mais. O descrédito no Brasil e a falta de fé de uma melhoria por parte da economia brasileira, já que ela toma rumos no sentido da Venezuela, faz com que muitas pessoas desistam de suas vidas no Brasil. Por exemplo, lá em Portugal, bateu o recorde de número de brasileiros que aplicam para a cidadania portuguesa. Não só lá na Europa, mas como no mundo inteiro. Haverá, tudo que certo, um êxodo de brasileiros. Aqui nos Estados Unidos, ainda continua sendo a nação mais visada por aquelas pessoas que querem uma vida no exterior. Estas pessoas que chegaram nos Estados Unidos recentemente, aí na administração do Biden, que frouxou e facilitou esta adentrada de imigrantes nos Estados Unidos, muitas dessas pessoas, elas são autuadas na entrada, elas entram no país e têm uma corte para comparecer. Devido ao excesso de imigrantes que entraram na administração Biden, até por uma falta de competência do atual presidente, que tem sido na história o pior em todos os sentidos, os imigrantes entram nos Estados Unidos, são fichados ali na entrada, é recolhido seus dados pessoais e eles têm que comparecer a uma corte e se apresentarem perante um juiz de imigração em uma determinada data. Como que entrou tantas pessoas nos Estados Unidos, o número de juízes é insuficiente para julgar tantos casos. Afinal de contas, o governo Biden bateu o recorde da entrada de imigrantes que entram nos Estados Unidos, de uma forma que vocês sabem qual. Então, foi autorizado a funcionários da própria imigração, que não são juízes, a também julgar casos de imigrantes. Porque não há juízes suficientes. Há inúmeros casos que, se for julgado pelos juízes, ficaram décadas esperando. Então, eles autorizaram que funcionários da imigração fizessem ou exercessem nestas situações o mesmo papel de um juiz, para facilitar o atendimento, já que não há juiz suficiente. Agora vamos lá para o assunto do imigrante, da pessoa que é obrigado a ter que comparecer. Muitas pessoas pensam que, se comparecer a uma corte de imigração, ele será preso e deportado. Outros já têm fé e, por um motivo qualquer, receber um asilo político. E outros ignoram. De todas as hipóteses, ignorar e não comparecer é muito mais grave e preocupante do que a pessoa encarar um juiz de imigração. Porque a partir do momento que a pessoa não vai à corte, não comparece no dia certo, no local certo e na hora certa, esta pessoa passa a ser um fugitivo da justiça americana. E ele poderá passar anos da imigração nunca ir atrás dele. Mas no dia que ele for pego por um motivo qualquer, no sistema dos Estados Unidos estará constando no nome dele que ele é um fugitivo da imigração. Por exemplo, você tem uma data para ir na corte, no dia tal, na hora tal, no local tal. Com medo você não vai.
você passará a ser um fugitivo porque você não compareceu àquela audiência de imigração. Você poderá viver 20, 30 anos aqui dentro. No dia que a polícia te parar, porque a lanterna do teu carro está queimada, uma bobeira qualquer, e bater o teu nome no computador, vai aparecer que você é um fugitivo da imigração de anos atrás. E ali a pessoa será presa. Então, ignorar, não ir a uma corte de imigração ou qualquer corte que seja, é um erro que as pessoas não devem cometer. As pessoas devem sim comparecer perante a obrigação de uma corte marcada. Ele deve sim se apresentar, deve sim comparecer, deve sim ir até o juiz e se apresentar. Não adianta ignorar. E muitas dessas pessoas, no chamado de cai-cai, entraram nos Estados Unidos e têm suas cortes marcadas. Talvez acontecerá muito mais rápido, como eu tinha dito. Vários funcionários da imigração irão exercer papel de juiz, afinal de contas não há juízes suficientes. O Brasil é um país que ainda não está a nível da Venezuela, ou seja, o brasileiro ele tem menos condições de um asilo político quando se trata da nação em si, perseguição religiosa, perseguição por pessoas que têm suas particularidades. Então o Brasil não está na lista dessas nações, como a Venezuela está, como Cuba está, como a Coreia do Norte está. O Brasil ainda se mantém um país que cumpre com seus direitos humanos. Não sabemos daqui para frente. Mas muitos brasileiros usam algumas questões para ter direito a asilo político. E os advogados, eles naturalmente, que são urubus em cima de dinheiro, vão querer abraçar a sua causa. Um sério advogado não abraçaria, ele seria honesto, mas outros advogados vão abraçar a tua causa e pedir asilo, porque ele quer dinheiro. A pessoa acaba pagando muito dinheiro e na frente do juiz ele toma um não e acaba tendo o seu pedido de asilo negado. Então, a pessoa, ele deve comparecer à corte sim, ele não pode ignorar, porque quem ignora uma corte, ele passa a ser tido como criminoso, como fugitivo da nação. E você deve apresentar perante o juiz, mostrando as suas condições, as condições de trabalho, as condições, as suas necessidades. É muito certo que a justiça vai te dar tempo ao tempo, vai sempre adiando o seu caso. Muitas pessoas respondem corte aqui há 10, 5 anos, né? E neste período que o juiz vai sempre adiando para a próxima sessão, a pessoa ele terá tempo para juntar dinheiro ou para entrar em um caminho que o possa legalizá-lo nos Estados Unidos. Mas negar a justiça, não ir à corte, é algo muito sério que só irá te trazer problemas e arrependimento. Eu sou Leonardo Libório, eu falo de Nova Jersey, Estados Unidos.